Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos conversando sobre o que é preconceito, o que é discriminação. Nós estamos falando sobre o que é o crime de preconceito e discriminação. Vamos conversar mais um pouquinho também sobre o castigo. Existe uma pena, porque é um crime. Quando algo é um crime, tá escrito lá na lei que se fizer aquilo que é muito feio, é errado, então é um crime. E se quem comete esse crime recebe um castigo. Esse castigo é chamado de pena. E preconceito e discriminação, como a gente viu, ele pode ser um crime. A pessoa pode estar cometendo um crime contra outras pessoas. E aí isso vai gerar um castigo. Mas vamos pensar um pouquinho como as pessoas se sentem. Como assim, tia? É simples. Muitos crimes, eles são cometidos porque a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está sentindo e assim compreender os sentimentos dele e assim evitar de estar magoando as outras pessoas. Como assim? Assim, se a gente se importa com a outra pessoa, se importa em como ela vai se sentir ao ouvir aquilo que a gente está dizendo, a receber aquilo que a gente está fazendo, a gente vai evitar muita coisa e muita tristeza. Para isso, para a gente entender um pouquinho sobre os sentimentos, a importância de mostrar os sentimentos, porque isso também é importante. Às vezes a gente está sofrendo alguma coisa e a gente não consegue falar, não consegue se expressar. E aí eu vou contar a história de um menino. É uma fábula. Fábula é um tipo de história que é com personagens que não existem, tá bom? Então é um tipo literário. Vão ter vários tipos de livros, e aí, entre os tipos de livros, nós vamos ter as fábulas. Vocês vão estudar sobre isso depois em português. Mas, contanto que esse livro é uma fábula, porque ele conta com alguns personagens, tipo fadas, coisas assim. Mas é pra gente entender como que esse menino inteligente mostrou os sentimentos dele e por que ele precisou mostrar desse jeito os sentimentos dele. Vamos entender um pouco mais sobre as diferenças, tá bom? Ó, esse daqui é o livro. O nome dele é O Menino dos Oito Óculos. Quem escreveu foi Maria Tereza Mendonça de Barros. Esse livro ele é apoiado pelo Ministério da Cultura, enfim. É uma história bem bonitinha e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Começa assim a história. Começava mais um dia agitado lá no céu. Olha, estamos aqui no céu com vários passarinhos. Na sala de preparação dos bebês, prestes a nascer, as fadas criadoras das qualidades humanas cercavam o corpinho de um deles que dormia calmamente. Nessa história, as fadas são as responsáveis pelas qualidades. E aí cada fada ia dar uma qualidade. A fada vermelha agitou sua varinha de condão e disse: serás bravo e corajoso, não temerás enfrentar a vida e lutar por aquilo que acreditas. A fada amarela, olha que bonitinha a fada amarela, também agitou sua varinha de condão e disse assim: teu coração será vibrante e generoso e levará luz e alegria para todos. Vai ser uma criança muito alegre, uma pessoa muito feliz. Aí apareceram mais as fadas verde e azul. Primeiro a verde, olha lá que bonitinha a fada verde. Ela disse assim: terás a capacidade de cuidar das plantas, de usar o poder da natureza para curar as feridas trazidas pelo descuido com a vida e com a saúde. Então, provavelmente ele seria médico, porque é isso que os médicos fazem. Não os médicos, os cientistas, né? Olha que legal, o cientista é quem pega as plantas e vê o que pode usar das plantas para poder criar remédio. Então, quando ela fala assim que
vai ter o poder de cura da natureza, é buscar os remédios na natureza. Assim que a gente faz remédio para dor de cabeça, remédio para dor de barriga. Quem já tomou aquele chá amargo de boldo? Pois é, mas faz bem, né, pro estômago, faz bem pra barriga. E aí ela disse que ele ia saber cuidar das plantas e fazer remédio. A fada azul escuro da noite se aproxima e disse: a sua mente será brilhante como estrela do céu e terá o dom de transmitir sabedoria para os que o cercam. Ele vai ser brilhante, gente. Ele vai ser um gênio. E o melhor, um professor. Quem consegue transmitir aquilo que sabe para os outros? Quem consegue ensinar? Quem é que ensina? O professor. Então, ele ia ser um cientista que ia descobrir remédios, ia ser uma pessoa alegre e ainda ia saber ensinar para as outras pessoas essas coisas. Muito legal. Chegou, então, a fadinha cor-de-rosa. Vamos ver o que ela passou para ele. Ele falou assim, ó. E balançou a sua varinha de condão e disse: eu te atribuo o dom da amorosidade, será muito amado e lançará sementes de amor, ele vai espalhar amor. Então ele vai ser uma pessoa muito amorosa. Olha que legal. Vamos ver o que aconteceu, porque ainda não aconteceu a aventura dele. A última a se aproximar foi a fada Lilás, que concedeu ao bebê o dom da fé e a capacidade de falar, a capacidade de orar, né? Aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele ia ter fé em Deus e ia poder, ia conseguir orar e falar com Deus. Só que aí perceberam o seguinte: está faltando a fada da fala. Ué! Disse a chefe do grupo. Onde será que ela se meteu? Não podemos esperar mais, pois o túnel que leva o menino até a terra, o bebezinho, para ele ir para a barriga da mãe. Segundo a história, tá bom, gente? Não é assim que acontece. É historinha, por isso que é fábula. É quando é fantasia, quando a gente mistura um monte de coisa que não existe, tá? E aí, nessa história, as fadas davam os dons e aí depois mandava o nenenzinho para ir para a barriga da mamãe. Aí não poderá esperar mais. A terra já está se abrindo e teremos apenas 3 minutos para encaminhá-lo para a mãe. Olha o desespero das fadinhas. Olha lá, ó. Fada-chefe lá preocupada, porque já tinha que mandar ele para a mãe e a fada da fala não aparecia. E aí, sabe o que aconteceu? O tempo acabou. O tempo acabou e o bebezinho teve que ir para a barriga da mamãe. E agora? E lá se foi o pequeno João, escorregando pelo túnel e mergulhando no rio da vida para entrar na barriga da mamãe. Olha lá. Como um plim-pim-pim. Tá vendo? Aí foi parar lá na terra para ir para a barriga da mamãe. Meninas, desculpem o atraso, falou ao chegar esbaforida a fada da fala. Eu me distraí conversando com uma amiga, mas agora eu tô aqui. Tarde demais. O pequeno João já partiu, afirmou a rainha das fadas. Oh, meu Deus, o que fazer? Lamentou a fada da fala. O jeito é ensinar a ele outra forma de se comunicar. Olha o jeito delas desesperadas. Oh, a fada da fala chegou, mas não tinha mais jeito. Não tinha mais como. E agora? Como é que João ia se comunicar? Como é que ele ia falar? João nasceu cercado de amor e carinho. A mamãe, o papai do João, olha. Todos amavam muito João. Só que eles logo perceberam que ele não falava. Embora ouvisse os sons ao seu redor, oh, meu querido, lamentou a mãe. Ela estava muito triste, ela ficou desolada quando ela descobriu. Como é que você vai poder entrar em contato com os outros sem poder falar? À medida que o menino cresceu, aqueles que o cercavam foram aprendendo a ler em seus olhos o que ele sentia e queria. João era muito alegre.
apesar da deficiência, e parecia dar força a todos, tentando provar que era capaz de ter uma vida bem normal. Olha lá, ó. João era bem alegre, era bem esperto. O tempo passou e chegou a hora de João ir para a escola, gente. E agora? O que será que vai acontecer na escola? E ele teve que enfrentar o convívio com um monte de gente que não conhecia o João. No primeiro dia, foi com o coração apertado. Mas o passo era firme, porque João era corajoso. Procurou praticar da melhor forma possível, mas pela primeira vez ele se sentiu triste, gente, porque não conseguia falar com os novos amigos. A professora era dedicada, mas não conseguia entender o que acontecia com ele. E João passou dias imaginando o que ele poderia fazer. Olha o jeito de João, gente. Tadinho. E agora? Será que ele vai ficar triste para sempre? E ele vai ficar amuado? Sem amigo nenhum? Será? Vamos ver. Lembra que o João era muito esperto? Pois é. Essa expertise e inteligência dele vai ajudar. Foi uma aula de artes, quando estavam brincando de montar óculos de cartolina, que a ideia surgiu de repente. Naquela noite, sonhou como que ele poderia fazer isso, como que ele ia poder mostrar o que ele estava sentindo para as outras pessoas. E aí ele teve um sonho. E aí ele teve uma ideia. Aproveitou a ideia dos óculos. Olha lá ele fazendo os óculos de cartolina. Tá vendo? Vamos ver qual foi essa ideia? No seu quarto, ficou concentrado por mais de uma hora. Sua mãe ficou curiosa e acabou entrando devagarinho para ver o que acontecia. João nem percebeu, pois usava toda a sua atenção para pintar 8 óculos de papelão que tinha recortado. Olha lá, ele cortando os óculos de papelão. E a mãe dele lá observando. Depois, ele pegou e foi explicar para a mãe dele como é que ia acontecer isso. O que você vai fazer com isso? Perguntou a mãe de João. O menino colocou o primeiro óculos vermelho e fez logo uma pose de luta. Ha, 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 ha! Quando ele fez essa pose de luta, depois ele tirou o óculos e colocou o óculos verde. Quando ele colocou o óculos verde, ele passou a dançar com a vassoura. E aí ele ficou dançando e varrendo, e nananã, nananã, e dançando e varrendo com óculos verde. Olha lá ele com a vassoura. Tá vendo? Ele lá com a vassoura. Depois, em seguida, ele colocou o óculos amarelo e abriu um sorriso radiante. Aí foi a vez do rosa e ele espalhou beijinhos com a palma da mão. Olha lá, ó. Ele espalhando beijinhos e ali com o óculos amarelo, ele feliz e radiante. A mãe dele ficou olhando aquilo e ficou intrigada, achando muito interessante. E aí ela disse assim: acho que você quer dizer algo. Deixe-me adivinhar. O óculos vermelho dá a impressão de luta, não é? Então, João concordou com a cabeça, feliz com o fato da mãe ter entendido. E continuou. Aí ela pensou: o verde indica limpar e cuidar. O amarelo traz calor e alegria. O rosa pode ser amor. Tem mais algum? João colocou óculos lilás e ficou numa posição pensativa. Assim, ó. Pensando, sonhador. Depois trocou pelo óculos azul e abriu um livro. Ele abriu um livro. Concentrado na leitura. Em seguida, vestiu um preto e seu olhar
parecia triste. Poxa, finalmente pôs um branco, voltando a ficar em paz. Olha ele experimentando cada óculos, olha. Qual cor vocês gostaram mais? A mãe dele ficou muito impressionada. Falou assim: meu filho amado, afirmou a mãe orgulhosa. Que linda maneira que você achou de mostrar o que vai em seu coração. Agora só precisa mostrar para os outros como é que você faz e ajudar outras crianças a também abrir seus corações e mostrar que estão vivas e cheias de vontade de expressar o que acontece com elas. A partir desse dia, todos passaram a prestar atenção em João e a respeitar a sua imensa força de viver. Ele passou a ser conhecido como o João dos 8 óculos, e lá do céu, as fadinhas que tinham feito aquela confusão ficaram olhando e aplaudindo e fizeram assim: ufa, ainda bem que ele conseguiu um jeito de falar depois do erro lá da confusão da fada da fala. E o João descobriu um jeito de se expressar, de mostrar aquilo que sentia. Olha ele aqui com o óculos amarelo todo feliz. Claro que nós não somos criados por fadas, a gente acredita que nós somos criados por Deus, o Papai do Céu que nos molda lá dentro da barriga da mamãe. Mas essa história é interessante porque o João, através das cores, mostrou como que ele se sentia. E aí, tem muitos estudos que falam sobre as cores e como a gente pode se expressar. Muitas vezes, quando a gente sofre algum tipo de preconceito, discriminação, quando a gente sofre por qualquer motivo, a gente começa a guardar isso no nosso coração. Lembra que eu falei que o preconceito e discriminação são crimes? Pois é, a gente vai falar mais sobre o crime de preconceito e vai falar sobre cada um deles. Mas quando você sofre algum tipo de preconceito ou quando alguém te trata mal, que a gente pode chamar de bullying, que também é um crime, a gente tem que contar para os outros como a gente se sente. E às vezes é difícil a gente falar. A gente pode fazer um desenho, pode usar uma música, mas a gente tem que procurar pessoas que a gente confia, pra gente sempre estar falando como que a gente está se sentindo, se a gente está se sentindo feliz, se a gente está se sentindo triste. É muito importante que a gente saiba se expressar. Por isso, eu quero que vocês façam um desenho se expressando como que vocês estão hoje. Vocês estão felizes? Vocês estão tristes? Alguma coisa chateou vocês? Eu quero que vocês façam um desenho expressando o sentimento de vocês. E eu quero que vocês saibam que na escola também vocês sempre vão ter pessoas confiáveis para vocês estarem contando o que está acontecendo, o que está passando no coraçãozinho de vocês. A gente também tem uma tia que ela é psicopedagoga. É um nome meio grande, né? Só que essa tia, ela tá lá só para receber vocês, conversar. Vocês podem falar com a tia Vívia e aí vai marcar um horário e vocês vão poder conversar com ela. E aí, isso é muito importante, quando a gente fala como que a gente se sente, pra gente entender também o que tá acontecendo. Conforme a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, muitas coisas aconteceram nessa quarentena, a gente ficou muito tempo preso dentro de casa, né? E às vezes isso chateia a gente vai ficando nervoso, vai ficando agitado. Então é bom que vocês usem a imaginação de vocês. Por isso também, esse desenho de hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. E eu achei muito legal que ele usou as cores para expressar como que ele estava se sentindo. Eu tenho amigos, né, que tem... Eu tenho uma amiga que ela é cega, eu tenho uma prima que ela usa aparelho de audição também, eu tenho uma tia que usa cadeira de rodas. Então, pessoas com necessidades especiais, elas precisam de coisas diferentes, às vezes para se expressar também. Então, não só essas pessoas, mas todo mundo precisa se expressar de alguma forma e espero pelos desenhos de vocês. Depois que vocês terminarem o desenho, pede para o papai e para a mamãe para tirar uma foto do desenho de vocês e me mandar para eu ver.
pode mandar pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá bom? Vocês têm os dois. Aí nas folhinhas das atividades vocês sempre têm o meu WhatsApp e o meu e-mail. Qualquer coisa é só falar comigo. Um beijo, até a próxima aula!